ser natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás, 1009, 221-1490. Torne sua vida mais doce com produtos Nugovita. Indústria de doces e laticínios Nugovita Limitada. Doces e laticínios em geral. Tudo feito com muito carinho e dentro dos melhores padrões de qualidade. Avenida Presidente Tancredo Neves, 582, no centro de São Gonçalo do Pará. O telefone é 234-1212. Telefax 234-1415. Vá você mesmo conferir os produtos Nugovita. Encontra-se nas lojas e revendedores de Divinópolis e região. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Cactus. Estado mental de felicidade. A problemática da felicidade encontra solução eficaz no comportamento íntimo do indivíduo em relação à vida. Por que transferir para o futuro o momento de ser feliz quando se pensa em conseguir determinados valores que possivelmente não lograrão completar o quadro de harmonia e ventura pessoal? Pode-se e deve-se ser feliz em cada instante, pois que tal conquista procede de estado de espírito e não dos recursos materiais amealhados de que se pode dispor. O dinheiro soluciona alguns problemas, promove socialmente o indivíduo, mas não resolve as situações interiores, nas quais estão as bases da harmonia com o desequilíbrio. É necessário valorizar-se, o que realmente pode proporcionar a felicidade, e não os seus acessórios. Digamos então que esta é um estado mental, variando de pessoa para pessoa, conforme o seu grau de evolução, portanto, a sua aspiração maior. As conquistas materiais não dispõem do poder de fazer as criaturas felizes. Podem diminuir as aflições, atender a algumas necessidades, minorar amarguras, gerar bem-estar e conforto. Esperando-se conseguir o beneplácito da felicidade mediante as dádivas da cornucópia da fortuna, por exemplo, perdem-se muitos instantes felizes que dificilmente retornarão. Essa felicidade durada, sem preocupação, ociosa, não existe. É miragem que se dilui ante a realidade. Podes conseguir um estado mental de felicidade permanente, crendo que ela é propiciada pelo amor de Deus, que a deposita no escrínio dos teus sentimentos, a fim de que aí a desdobres, brindando as demais pessoas. Assim, não obstante as mudanças e circunstâncias em que te encontres, alterando o ritmo dos assuntos e acontecimentos externos, ela permanecerá contigo, porque está em ti. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002.
Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. Sou o Eduardo Souza com você até às 10h30 no programa Projeto Futuro. Esse programa que é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita, que está trabalhando hoje com 2 temas, o Centro Espírita e as cirurgias espirituais. Você pode começar a participar do nosso programa através dos telefones 222-0001 e 222-0002. Nós vamos estar conversando com José Eustáquio sobre o Centro Espírita e também com Vicente Cardoso sobre cirurgias espirituais. Começando então o nosso programa, vamos começar com José Eustáquio falando sobre o Centro Espírita. Bom dia, José Eustáquio. Bom dia, Eduardo. É um prazer estar aqui novamente falando com você e com os nossos amigos ouvintes. Prazer é nosso. Deu uma saudadezinha, né? Agora chegou de novo. Exatamente. Vamos conversar então sobre o Centro Espírita, José Eustáquio. O que vem a ser um Centro Espírita? Eduardo, o Centro Espírita é a unidade fundamental da doutrina espírita. Todas as atividades do movimento espírita se desenvolvem a partir do centro, célula base do estudo e da prática conjunta dos princípios doutrinários. É desnecessário ressaltar a importância do Centro Espírita dentro do movimento. Ele é o ponto fundamental onde se ensina e se aprende, onde se aprende por excelência a teoria e a prática doutrinária. Nele é favorecido o estudo, seja esse estudo livre ou metodizado, em grupos, individualmente. Os portadores das mais diversas mediunidades encontram no Centro Espírita a orientação teórica para melhor desempenho no campo experimental, educando suas faculdades com a segurança proporcionada pela doutrina espírita. Sob outro aspecto, o centro é posto de socorro espiritual e material. Acolhe desde a criança, que reclama diretriz no bem, até os velhos necessitados ou não de assistência e fraternidade. É templo, é casa de oração, é recanto de paz, acolhendo os desesperados, os angustiados, os revoltados e também os curiosos, por que não? Muitas e importantes são as atividades de que se ocupa o Centro Espírita. Outras, além das citadas, poderiam ser enumeradas dentro de suas finalidades. É evidente que nos referimos às casas espíritas orientadas sob os postulados do Espiritismo. Agora, Zé Eustáquio, tem gente que tem pavor de falar em Centro Espírita, né? Teve um dia que eu estava na porta do Centro Espírita, passou uma moça, fez o nome do pai e falou credo em cruz e passou correndo. Por que disso? Por que tantas pessoas têm pavor de falar em Centro Espírita? Qual é a causa desse medo inexplicável? Essa é uma questão interessante, Eduardo. Ela faz parte da nossa cultura popular. Um sincretismo religioso com raízes nos cultos africanos, constituindo o que nós denominamos de culto afro-brasileiro, ou mais popularmente, umbanda, quimbanda, candomblé, etc. Pelas práticas ostensivas destas seitas, da comunicação com os espíritos, gerou na compreensão popular que todas as instituições que comunicam com os espíritos, que comunicam com além-túmulo, é necessariamente um centro espírita. E muitas vezes as práticas, o desenvolvimento destes trabalhos geram uma certa confusão na mente, na consciência das pessoas que não conhecem a doutrina espírita. A doutrina espírita, para nós, pode ser considerada como um dos mais importantes movimentos cultural e filosófico do nosso planeta. Hoje em dia fala-se muito em estudar, em aprender no meio espírita. Mas o que realmente acontece nas reuniões espíritas? A gente tem muitos ouvintes que provavelmente nunca foram a uma reunião espírita ou foram em algumas. Mas o que realmente acontece nas reuniões espíritas, nas palestras que hoje em dia são tão frequentadas? Segundo Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, ela é uma ciência, filosofia, com consequências religiosas. E como tal deve ser vivenciada. Para se entender uma ciência,
é necessário estudos constantes e perseverantes. Uma reunião espírita desenvolvida nos princípios da codificação deverá, acima de tudo, proporcionar aos seus frequentadores o conhecimento de seus postulados, o que facilitará a cada um consequências morais, as mais diversas, transformando o homem e, com certeza, o transformando para melhor. Portanto, numa reunião pública espírita, tem como objetivo atender os anseios, consolar, orientar e, principalmente, esclarecer aqueles que nos procuram no centro espírita. Outra questão que se nos coloca é a seguinte: as pessoas que buscam a casa espírita, o que elas buscam? Ou melhor, o que elas podem encontrar dentro de uma casa espírita? Os visitantes procuram o centro espírita com inúmeros anseios e expectativas. Muitos destes companheiros, inclusive, esperam encontrar em um passe de mágica a solução de seus problemas até então insolúveis. Podem estar certos de que o Espiritismo não faz milagres, muito menos mágica, mas a orientação necessária à sua condição de espírito em evolução, orientação esta que irá lhe proporcionar sair de sua condição de carente, de sofrimento, para uma situação de esperança, de fé no futuro, na certeza de que tudo que nós vivemos no presente é passageiro, consequentemente nos proporcionando um grande consolo, atendendo muitas vezes não particularmente os anseios de cada um, mas atendendo aquilo que cada um merece e precisa dentro dos postulados da doutrina espírita e das leis divinas. Uma perguntinha interessante que a gente formula é a seguinte: qual o ideal que os espíritas se baseiam para lhe servir como exemplo a ser seguido? Qual é esse modelo ideal? Esta questão está no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec faz esta pergunta aos espíritos e eles respondem a menor resposta do Livro dos Espíritos é Jesus. Então, a doutrina espírita, os espíritas têm como modelo ideal a ser seguido o nosso Mestre Jesus. E é interessante essa pergunta porque muitas pessoas que não conhecem a doutrina espírita fazem-nos perguntas engraçadas às vezes, perguntando se nós somos cristãos, se o Espiritismo acredita em Jesus, se acredita em Deus. E naturalmente que nós seguimos os ensinamentos cristãos, os ensinamentos evangélicos e acreditamos com muita fé, com muita confiança nestes ensinamentos, nestes postulados doutrinários, nestes postulados cristãos. Outra pergunta, a gente vê os movimentos religiosos aí, né? Tem papa, padre, tem pastor, tem guru, existem cada estirpe religiosa, aí vamos dizer assim, tem um chefe da sua organização. E o centro espírita, ele possui um chefe ou a organização funciona por meio de equipes? Toda organização precisa de alguém que possa liderar, administrar esta organização. No centro espírita não poderia ser diferente, porque nós precisamos de alguém que responda juridicamente por esta casa, pelo centro espírita. Mas, normalmente, o centro espírita é dirigido por uma equipe, por companheiros que formam uma estrutura que possa melhor administrar o centro espírita, atendendo às propostas, os objetivos do Espiritismo. Outra questão
qual o objetivo maior a ser alcançado nos trabalhos de assistência social que as casas espíritas promovem? Porque a gente vê que uma das coisas que mais se fala a respeito de doutrina espírita é que faz assistência social. E qual é o objetivo maior a ser alcançado nesses trabalhos de assistência social espírita? Como você mesmo disse, assistência social espírita. A assistência social espírita tem como objetivo atender o espírito. Infelizmente, muitas pessoas ainda não conseguiram compreender que nós, o espírito imortal, precisa também de uma assistência, de uma orientação, para que possa alcançar o seu equilíbrio, a sua segurança e dar continuidade ao seu processo evolutivo, o seu programa evolutivo. E a assistência social desenvolvida por um centro espírita deve atender principalmente o espírito, ajudando-o nesse desenvolvimento, neste progresso que todos nós almejamos na nossa encarnação. Agora, pela convivência nas casas espíritas, José Eustáquio, a gente percebe que há uma fraternidade, um grupo de pessoas que se afinam, que trocam experiências. Uma casa espírita, juntamente com os membros que a compõem, ela pode ser vista como segmento de uma nova família que as pessoas buscam? Não só pode ser vista como uma nova família, como deve ser desenvolvido o trabalho numa casa espírita como um trabalho familiar, um trabalho integrado aos objetivos de alcançarmos aquela harmonia da grande família espiritual que nós buscamos, que todos nós buscamos. E na nossa vida, na nossa família consanguínea, nós nada mais fazemos do que um treinamento para alcançarmos este propósito de vivermos na grande família universal. O centro espírita é mais um passo. A agremiação religiosa que frequentamos, não só no espiritismo, mas também, principalmente no centro espírita, é mais um passo para que nós possamos fazer este treinamento, exercitarmos essa vivência, esta harmonia, esta fraternidade em grupo, transformando esta equipe que vive, que convive, que trabalha, que participa do centro espírita, numa família maior, para alcançarmos aqueles objetivos finais que é a vivência com a família universal. Uma questão que fica assim na nossa retentiva porque o centro espírita, a gente vê que cada centro espírita tem um trabalho independente. Cada centro espírita tem um grupo que o lidera. E como que é o trabalho para unificar isso aí? Existe algum trabalho que visa unificar esses centros espíritas e os espíritas em geral, numa sociedade, numa cidade, no estado, no país, no mundo? Como que é isso? A partir de 1949, com o Pacto Áureo, foi desenvolvido um programa de trabalho a partir das federativas, Federativa Nacional e federativas estaduais. A partir desse desenvolvimento, deste pacto, foram criando mecanismos, programas de trabalho visando esta unificação. Esse trabalho das federativas, e aqui na nossa quinta região, com o CRE, o quinto CRE, a Federativa Estadual de Minas Gerais, desenvolveu o nosso estado em diversas regiões e a nossa região é a quinta região do estado. Aqui o quinto CRE, por sua vez, os conselhos regionais dividem-se em alianças municipais, micro-alianças regionais, que nós chamamos de ARE, e aliança municipal, que nós chamamos de AME. Esses trabalhos são programas desenvolvidos a nível nacional, com reuniões como o COFENG, como estes encontros que se realizam a nível estadual e federal, para desenvolvermos esses programas, esses mecanismos, criarmos esses programas e mecanismos.
Aqui em Divinópolis, a Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, que está sob a coordenação do nosso companheiro Gilmar Alves Barbosa, que vem desenvolvendo um programa de unificação, procurando aproximar os centros espíritas, procurando dar uma estrutura, uma orientação, um suporte, e eu tenho certeza que ele tem dado tudo de si, empenhado no desenvolvimento dessa tarefa e, consequentemente, alcançará os objetivos de unificação, os objetivos de aproximação das instituições espíritas, para que nós possamos não permitir que o personalismo venha atrapalhar, venha dificultar o desenvolvimento dos trabalhos da doutrina espírita, que visa a universalidade, visa o espírito, visa o ser humano. E, com certeza, nós conseguiremos esses objetivos, porque o esforço de todos os trabalhadores da doutrina espírita tem sido grande, e nós, com certeza, com a ajuda do nosso mestre maior, Jesus, com a orientação de companheiros espirituais, e nós chegaremos à conclusão do desenvolvimento do trabalho proposto. Nós estamos terminando a primeira parte do nosso programa com José Eustáquio. Eu quero te agradecer, José Eustáquio, pela sua presença, e vamos escalá-lo mais vezes para estar aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado a você, Eduardo, obrigado aos organizadores do programa, obrigado aos nossos amigos ouvintes, obrigado pela oportunidade de podermos trabalhar um pouco mais em nome da doutrina espírita e darmos a nossa pequena contribuição no desenvolvimento desta maravilhosa doutrina que muito tem feito em nosso favor, em favor da humanidade, em favor da sociedade a que nós pertencemos. Muito obrigado a todos. E nós estamos aqui falando sobre o Centro Espírita e passaremos daqui a pouco a falar sobre cirurgias espirituais. E você vai participando através dos telefones 222-0001 e 222-0002. São os telefones que te dão direito a fazer pergunta no nosso programa, te dão direito também ao sorteio de um livro e de uma revista espírita no final do programa. Então você fique atento, os telefones são 222-0001 e 222-0002. E aproveitando que a gente estava falando sobre Centro Espírita, tem um recadinho. Você que ainda não conhece o Centro Espírita, ou às vezes conhece, mas está afastado, ou se está presente, qualquer pessoa que queira ir a essa reunião vai ser bem-vindo ou bem-ido. Será a reinauguração do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. O Centro Espírita Casa Maria de Nazaré funciona no quarteirão fechado da Rua São Paulo. É um dos centros espíritas mais conhecidos aqui no centro, juntamente com estudantes do Evangelho, porque é mais central. E ele está mudando de endereço. Ele vai para ali depois da ponte do Esplanada e vai ter a sua reinauguração no dia 30, agora próximo, 30 de janeiro, e vai ser uma solenidade de inauguração às 18 horas. Então todos estão convidados e é uma oportunidade para você que ainda não conhece o Centro Espírita conhecer. Não tem nada de diferente lá, todas as pessoas são iguais a você e nós estamos lá aguardando a sua presença. Nós vamos dar um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos. Fique conosco. O programa Projeto Futuro leva através das ondas do rádio consolo e esclarecimento. Participe. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. Na Fátima Designs tem tudo que eu mereço ter. E uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás, 1009, 221-1490. Torne sua vida mais doce com produtos Nugovita. Indústria de doces e laticínios Nugovita Limitada.
doces e laticínios em geral. Tudo feito com muito carinho e dentro dos melhores padrões de qualidade. Avenida Presidente Tancredo Neves, 582, no centro de São Gonçalo do Pará. O telefone é 234-1212, telefax 234-1415. Vá você mesmo conferir os produtos no Govita. Encontra-se nas lojas e revendedores de Divinópolis e região. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dib Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002. Você sabia? O Livro dos Espíritos, lançado desde 1857, já atravessou profundas modificações da nossa sociedade e evoluções do pensamento humano. Com as duas grandes guerras mundiais, várias guerras na Europa, o movimento operário no mundo, a criação do primeiro Estado socialista, o avanço da tecnologia e ainda hoje a obra permanece intacta e atualizada perante as transformações sociais que ocorrem no mundo. Nós estamos aqui falando agora com o Vicente Cardoso sobre cirurgias espirituais. Vai participando conosco pelos telefones 222-0001 e 222-0002. Vicente, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas. É um prazer muito grande estarmos de volta aqui aos microfones da Rádio Minas para levar até você, amigo ouvinte, a mensagem espírita. Nós vamos falar então sobre cirurgias espirituais, um assunto muito polêmico, muito interessante, que a gente está precisando de esclarecimentos nessa área. Com certeza. Nós vamos então formular algumas perguntas aqui. Primeiro, Vicente, os meios de comunicação, a televisão, eles têm levado ao público diariamente imagens de cirurgias espirituais. Tem Dr. Fritz, Arigó e vários outros nomes que já são conhecidíssimos nessa área. Essa prática tem algo a ver com o espiritismo? Não. À primeira vista, tudo parece relacionar diretamente, seja espiritismo e cirurgias espirituais. O que é notável é que a mídia, ela tem uma preocupação muito grande em confundir as pessoas e em vez de esclarecer. A mídia gosta muito de enfatizar o sobrenatural, o maravilhoso, o espetacular. Querem ainda manter a cultura do miticismo. Por quê? Porque tudo isso impressiona o leigo. Como a mídia tem a pretensão de utilizar essas coisas espetaculares para criar ibope, essa é a maior preocupação da mídia, fazer ibope, quer dizer, ganhar realmente os horários de apresentação. Então, utilizam desses recursos confundíveis, quer dizer, recursos que confundem em vez de esclarecer, como os fenômenos de curas espetaculares, inclusive, na maioria das vezes, mitificando e mistificando. Quer dizer, mitificando, quer dizer, criando mitos, pessoas, pontos centrais da situação, e mistificando, quer dizer, ocultando o verdadeiro sentido daquilo. Pois tudo isso nos impressiona, porque somos pessoas sensíveis àquilo que satisfaz a nossa vã curiosidade. Pois carregamos conosco, Eduardo, um sentimento muito profundo do misterioso e do sobrenatural. Então, cada um de nós traz imbuído desse espírito de mito e de miticismo. Então, essa nossa vã curiosidade, ela é realmente exercitada, ela é eclodida
quando a televisão realmente demonstra algum fato novo, curioso. Ao contrário do espiritismo, quer dizer, essas práticas não tem nada a ver com o espiritismo. Por que não tem nada a ver? Porque o espiritismo, em sua interpretação racional, que é a doutrina espírita, vem esclarecer, orientar e libertar os homens do velho miticismo. Quer dizer, levantar o véu que ora existe por causa do nosso estado de ignorância. A doutrina espírita, ela vem revelar a verdade em todos esses fatos, vem mostrar como, por quê e para quê. Que esses fatos são de todos os tempos da humanidade. Não começou com Kardec, não. Isso existe desde quando existe o homem aqui na Terra. E vai lá mostrar aquelas cirurgias mais espetaculares. Esses fatos, Eduardo, são passíveis de ser contestados, pois na maioria deles há muito miticismo, muita mentira, muita farsa. Assim como tem pessoas que gostam de tirar vantagem em tudo, é chamada comumente a lei de Gerson, temos aqueles que aproveitam a ignorância alheia para se promover em cima de uma multidão de pessoas desinformadas, despreparadas, ignorantes, e não estão preparados para entender tudo que a imprensa tem mostrado. A imprensa pega aquele ponto, o ponto nevrálgico realmente, que é o ponto em que as pessoas não entendem, ainda não conhecem, e ficam deslumbrados diante de tais fenômenos. Então vê a televisão mostrando lá o caboclo abrindo o outro de cima e embaixo, sem anestesia, sem asepsia, e o outro fala, isso é espiritismo. É mentira, não é, nunca foi. O caráter essencial do espiritismo é a transformação moral dos homens, é a libertação espiritual que vem através das orientações e ensinamento dado pelos próprios espíritos. É levantar o véu dos mistérios, desmistificando todas as questões do sobrenatural, do maravilhoso, do espetacular, que trazemos de um longo passado. A doutrina espírita é a interpretação racional do espiritismo. O seu papel é estudar o seu elemento principal, que é o espírito. Quer dizer, o espírito é quem está em estudo e tudo se volta para ele. O espiritismo, ele é a terceira revelação dada por Deus através dos espíritos, que são as vozes do céu. Em se tratando de revelação, precisamos descobrir o seu significado. A esse papel cabe a doutrina espírita. Etimologicamente, a palavra revelação, Eduardo, quer dizer revelar, que vem do latim revelare, cuja raiz é velum, céu, significa descobrir, buscar a fundo e esclarecer. No tocante às curas mostradas pela televisão, não temos nada contra, Eduardo. Os espíritas, a doutrina, o espiritismo não é contra, pois respeitamos muito o direito da livre expressão religiosa, cultural, seja lá o que for. Cada um tem o direito de entender conforme a sua cultura, mas preferimos ficar com a nossa opinião. Somos daqueles que preferimos rejeitar 9 verdades para não ter que nos aceitar uma mentira. Nós adotamos sempre um método científico em todos os nossos trabalhos. Enquanto alguém permanece em correr atrás dos recursos alternativos, que é o caso das cirurgias espirituais, para atender às suas mesquinharias, o próprio imediatismo, inclusive para se livrar dos problemas que eles mesmos são causa, a doutrina espírita demonstra que a cura reside em nós mesmos, que pelos efeitos se remonta à causa, que querer buscar a cura fora de si seria perda de tempo, pois ninguém cura ninguém. Então a doutrina espírita é ao contrário dessas cirurgias. Enquanto a cirurgia promete a cura imediata, instantânea, o espiritismo, a doutrina espírita, nos concita a voltar para dentro de nós mesmos e encontrar as soluções partindo do efeito ou a causa. Aceitamos a ideia de que em muitos casos o paciente pode ser beneficiado, não tem a menor dúvida. Mas quando essas cirurgias são realizadas por pessoas sérias, que têm critérios científicos, estando a mesma também na pauta do seu merecimento, porque se o paciente não tiver merecimento, de nada vale esse tipo de atendimento. Nós acreditamos, Eduardo, de que é muito mais fácil os bons espíritos
a assistir um bom médico em seu trabalho, médico, lá na sua clínica, lá no hospital, do que médiums despreparados, médiums ignorantes, que não têm conhecimento de medicina. É muito mais fácil essa boa assistência a um bom médico do que a médiums que andam por aí enganando as pessoas. Então, as cirurgias espirituais, divulgadas por muitos, se propõem a remoção de partes. É o caso das cirurgias, partes enfermas do nosso corpo físico, ser menor condições de higiene, condições de critérios médicos, anestesia, colocando em risco a nossa integridade física e riscos até de vida. O Espiritismo nos propõe a retificação espiritual, é o contrário. Em vez de ficar preocupado com o corpo, o Espiritismo está preocupado com o espírito, porque curando o espírito, automaticamente o corpo estará curado, quer dizer, corpo enfermo quer dizer espírito enfermo. Cura o espírito, automaticamente o corpo vai estar curado também. Então não somos contra esses trabalhos de cirurgias espirituais, absolutamente, que tornou tão comum, mas por outro lado, não apoiamos a iniciativa daqueles que em nome da caridade preferem agir assim. O mal não está no fazer, e sim no modo de como se faz. Porque o modo pelo qual tem feito pela maioria das pessoas, chamados de médiuns curadores, é que tem contrariado os preceitos legais, inclusive o Código Penal, no artigo 282, 283, 284, que a maioria das pessoas desconhece. Esse artigo se trata realmente do exercício legal da medicina, do curandeirismo, do charlatanismo. Bom, a doutrina espírita não apoia essas iniciativas, e se tratando de ir contra as questões legais que os próprios homens construíram e constituíram para a sua segurança e estabilidade social. Então, nós falamos aqui o seguinte: não tem nada a ver espiritismo com essas curas espetaculares que tem mostrado hoje pelas televisões, pelo rádio, pela mídia. Mas por que tem algumas reportagens que os próprios repórteres identificam aquelas pessoas como médiums espíritas e os recintos onde acontece como centros espíritas? Olha, em primeiro lugar, com relação àqueles que dizem ser espíritas, na verdade, foram eles mesmos que disseram ser espíritas. Você chega lá numa casa que está realizando um trabalho daquele, Eduardo, e pergunta: qual a sua religião? Então a pessoa diz: eu sou espírita. Como a mídia, o jornalista não conhece, ele vai aceitar o que o outro disse. Ao mesmo instante, quando ele diz assim: aqui é uma casa espírita, quer dizer, aquele jornalista não tem critérios avaliativos, não tem padrões para avaliar se realmente aquele é espírita verdadeiramente, se aquela casa realmente é uma casa espírita. Então, ele passa como espírita porque a pessoa disse que é espírita. E a própria casa passa a ser enfatizada como sendo uma casa espírita, porque o jornalista, a mídia, não conhece o verdadeiro centro espírita, qual a sua proposta de trabalho. Então, são ali levados pelo quê? Pela influência do outro. Então, vejam você aqui, que Kardec teve uma preocupação muito grande no livro dos Médiuns, no capítulo 2, inciso 27, que diz respeito às categorias de espíritas. Ele diz que há várias categorias de espíritas, quer dizer, várias categorias de crentes. Ele citou lá: primeira categoria, os espíritas sem o saberem. Quer dizer, espíritas sem o saberem, quer dizer, sem jamais ter ouvido falar da doutrina espírita, mas que tem um sentimento inato dos grandes princípios que decorrem da doutrina. É aquela pessoa assim que vive verdadeiramente os princípios em que a doutrina espírita desenvolve, e sem saber, sem conhecer, porque vive realmente. Esses são os chamados espíritas sem o saber. Existe aquele outro, a segunda categoria, são aqueles que o estudo direto o convenceu, e podemos distinguir da seguinte maneira: os que crê pura e simplesmente nas manifestações. São aquelas pessoas que vão na casa espírita e só estão preocupadas com o fenômeno, quer dizer, tomar um certo conhecimento e logo tudo que vê chama de espiritismo, tá? Agora, existe aqui uma categoria que é muito importante, são os espíritos exaltados. Aqui a categoria
em que, para nós hoje, falar dela, que é aquela categoria que enquadra esses que estão realizando as curas espetaculares e dizendo ser espíritas. Por quê? São aqueles que é movido pelo exagero em tudo, quer dizer, tudo exagerado, e em matéria de espiritismo dá uma confiança muito cega e frequentemente pueril nas coisas do mundo espiritual, e leva a aceitar muito facilmente, sem controle, sem reflexão, Eduardo. O exame demonstra que a absurdidade ou a impossibilidade, mas o entusiasmo, o reflexo, o deslumbra. Então são aqueles assim que não avalia, eles estão constantemente o quê? Estão constantemente pensando no que está demonstrado e logo não para fazer uma avaliação, uma reflexão. Então a primeira parte, é importante dizer o seguinte: existem aqueles que verdadeiramente poderiam dizer ser espíritas, estar praticando essas absurdidades, que enquadram nessas categorias de espíritos aqui, que são aqueles da primeira categoria, da segunda categoria. Agora, o verdadeiro espírita jamais diria isso, jamais diria que aquilo é espiritismo, que aquilo é uma casa espírita e que ele é espírita, porque o verdadeiro espírita, Eduardo, como diz Kardec, é reconhecido pela sua transformação moral, pelos seus esforços. Então o que está se vendo por aí não é espiritismo, não é uma casa espírita. É isso que a gente tem que tomar conhecimento e saber. Uma outra questão que é muito interessante é a seguinte: em alguns casos, ou em muitos casos, os resultados nessas operações, nessas cirurgias, são positivos. E quanto a esses resultados? Como eu disse no início, o fenômeno espiritual, ele é incontestável, não tem meio de contestar, porque ele é uma realidade, são fenômenos que acontecem, independente da cultura, da religião, do estado político e econômico das pessoas. Agora, os fatos que por aí andam são passíveis de ser contestados. Agora, aonde o bem reina, Eduardo, a espiritualidade benfeitora está presente. A espiritualidade benfeitora, ela não avalia a gente pela religião, ela nos avalia pelo coração. Então, se existe um trabalho sério, feito por pessoas sérias, dedicadas e honestas, a espiritualidade benfeitora está presente para atender, inclusive, o paciente na pauta do seu merecimento. E do merecimento também do assistente, do assistido. Então, vejam vocês o seguinte, que nós não somos daqueles de contestar tudo. O fenômeno é incontestável, mas alguns fatos que a televisão tem demonstrado são passíveis sim de ser contestados. Porque muitas vezes não são trabalhos sérios, são mentiras, são enganações, são mistificações que são demonstradas, e a televisão engole tudo isso como verdade para poder impressionar e gerar esse ibope. Gerar o quê? Gerar aquele interesse pelo canal, pela audiência. Então vejam você, e quando um programa de um ratinho mostra a televisão aí, e que todo mundo fica, é porque aquilo impressiona. O sangue, quando mostra sangue e violência, impressiona as pessoas. Quando mostra o sobrenatural, por exemplo, falar de ET, como foi mostrado ontem na televisão, o problema de Varginha, aquele problema do ET, quer dizer, todo mundo fica voltado, fica vidrado, porque está acontecendo lá em Varginha o quê? Fenômenos estranhos, né? Então a televisão fica sacudida, porque vai mostrar o quê? Vai mostrar algo que as pessoas conhecem. Agora, quando a televisão quer mostrar uma coisa do sobrenatural, vão logo mostrar aquilo que na verdade não é espiritismo, não é doutrina, porque vai impressionar. Então a mídia explora as pessoas para criar seu ibope, a sua audiência, e as pessoas desinformadas veem tudo isso, espiritismo. Então, não somos daqueles de dizer que aqui, ali, acolá não existe resultado. Existe sim. Em quantos terreiros de Umbanda há resultado benéfico, pessoas atingem o objetivo, são curadas, porque ali são pessoas talvez munidas de um interesse, mas um interesse em prol do alívio do outro. Então, onde um coração bom realmente ali atrai bons espíritos, e eles vêm em pauta do merecimento de ambos os lados e acolhe e socorre. Então é importante dizer o seguinte, que tem resultado positivo? Tem, mas tem muito resultado negativo, Eduardo.
quantas vezes acontece por aí pessoas atendidas pelas cirurgias espirituais e que depois não sabe o que se deu com ela. Uma infecção hospitalar, que mais tarde vai acontecer, porque a pessoa vai ser atendida ali, vai ter que recorrer ao hospital, vai ter que recorrer ao médico, porque ela vai estar sangrando, ela vai estar com um princípio de infecção, que mais tarde vai para o hospital, e ali já foge, às vezes, a capacidade do médico, porque o caso já está bastante profundo. Então, vem a cometer-se de uma infecção hospitalar, mais ainda, vem a cometer de erros, que partiu realmente de trabalhos não sérios, trabalhos como esse aí, e que depois vai acontecer de alguém falar que aquilo foi atendido num centro espírita, por espírita, que é trabalho de espiritismo. Não é, é mentira. As cirurgias espirituais, para esses médiuns que praticam esse tipo de cirurgia e que prejudicam certas pessoas ao invés de ajudar, ela traz consequências sérias para esses médiuns? Sim, as consequências são variadas, inclusive porque elas são praticadas vindo de conta dos preceitos legais. Então, para aqueles que praticam, a maioria deles desconhece, Eduardo. Desconhece porque não conhece o Código Penal em seus artigos 282, 283, 284, que diz que o exercício legal de medicina, que está lá no Código Penal, fala para nós o seguinte: exercício legal de medicina, arte dentária ou farmacêutica, exercer ainda que a título gratuito a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo os limites. Isso dá uma pena de detenção aí de 6 a 2 anos de cadeia para o praticante. O artigo 283, que trata do charlatanismo, inculcar ou anunciar cura por meio de meio secreto, quer dizer, meio infalível. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e mais multa. Quer dizer, aqui é importante dizer, Eduardo, que charlatanismo quer dizer inculcar, quer dizer aconselhar alguém, recomendar, indicar ou anunciar, quer dizer noticiar, apregoar, participar e divulgar meios falsos, gerar expectativa nas pessoas. Isso é crime. E o curanderismo, que é exercer o curanderismo prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Isso tem até mais ainda, usando gestos, palavras e qualquer outro meio. Isso é curanderismo. Então, muitas vezes, você, nesses trabalhos, age dessa forma. E quem está ali aplicando isso, corre risco tremendo. Porque a questão legal proíbe isso. Hoje, o Conselho Nacional de Medicina proíbe de forma ferrenha essas práticas que vêm de conta o quê? Os preceitos legais e médicos, porque a medicina tem uma ética e tem uma sistemática, é muito coerente. Então, vejam você que para o praticante tem. Agora, para aquele que procura também, quer dizer, questões legais para a vítima, não existe. O que existe para ela são os prejuízos que ela pode levar, são as decepções que ela terão. Isso é a recompensa deles. Procurar trabalhos não sérios, trabalhos que enganam e serão prejudicados por esses trabalhos. Tem uma pergunta aqui do Clarigon. Ele fez uma cirurgia pelo Centro Espírita Itupiara, mas no dia ele disse que não estava bem. E ele queria saber se houve proveito na cirurgia dele. E tem uma pergunta nossa também, que sobre as pessoas que buscam a cura através desse meio. Então, fica incluída aí as duas perguntas, a do Clarigon e a nossa. Quer dizer, no caso dele, eu não sei se houve resultado. Quer dizer, ele é que vai nos falar se realmente houve resultado, porque ele foi o paciente atendido. Agora, não vou dizer que ele não poderia ter recebido, poderia sim. De qualquer forma, ele poderia ter um resultado negativo ou positivo. O resultado sempre vem. Ou ele pode ser positivo, ou ele pode ser negativo. No caso dele, nós conhecemos. Eu não sei, não podemos avaliar aqui se o resultado dele foi positivo. Agora, que com certeza poderá haver bons resultados, pode. Se o trabalho é feito por uma equipe honesta, equipe séria, e que visa o bem, o alívio da humanidade, e que, ora, não é feito de forma ilegal,
porque os bons espíritos não vai atender médiuns despreparados que usam e que vêm de contra os preceitos legais, porque a boa espiritualidade não vai vir de contra as leis dos homens, pelo contrário, elas virão reforçar a lei dos homens. Então, esses trabalhos que mostram por aí, tem resultado sim, todos eles têm. E agora, para que busca e que às vezes é de lubriado e enganado, quer dizer, as decepções logo vêm. Então é importante você saber onde é que você entra, a quem você recorre, o que você está buscando, se realmente é o que você quer. A Vanessa Maruza, do centro aqui da cidade, ela está fazendo uma pergunta que é um pouco mais voltada para o lado da obsessão. Ela faz a seguinte pergunta: se existe um tipo de cirurgia espiritual para retirar fluidos perniciosos dos obsessores, ou se só um passe resolve, ou passes resolvem? Ora, retirar fluidos perniciosos dos obsessores é meio difícil. O que você pode fazer é não se envolver com os fluidos perniciosos dos obsessores. Como? Não se envolver em processos obsessivos. Porque tirar os fluidos deles é meio difícil. Agora, o que é mais fácil é você não se envolver com os fluidos perniciosos deles e não entrando na faixa deles. O que acontece com frequência, Eduardo, é que muitas vezes nós nos envolvemos com esses fluidos. Agora, é mais fácil você evitar esses fluidos do que tentar tirar os fluidos dos espíritos obsessores, o que seria difícil, inviável da nossa parte. Então, é muita vigilância de pensamento, é equilíbrio, é que você estaria realmente, digamos assim, evitando esses maus fluidos. A Vanessa Amaral, essa pergunta já foi até respondida no decorrer, mas ela tem a impressão que não deve ter ficado claro para ela. Nas cirurgias espirituais, o que tem de mediunidade ou se não tem mediunidade nessas cirurgias? Já falamos aqui, é incontestável o fenômeno. Os fatos são passíveis de ser contestados, sim. Em alguns casos, há mediunidade, sim. Há muita mediunidade aí, porque a mediunidade, Eduardo, independe da moral, independe da religião que nós praticamos, independe da cultura. A mediunidade está presente em todas as épocas da humanidade, em todas as pessoas. Ela não é privilégio dos espíritas. Então, muitas vezes, a mediunidade está presente sim nessas curas espirituais, mas muitas vezes não há mediunidade, há enganação, há mentira, há hipocrisia ali, há uma mistificação enorme. Então, o critério científico é que vai realmente deduzir aonde há seriedade, aonde não há seriedade, aonde há mediunidade, aonde não há mediunidade, porque a mediunidade independe da moral. Podemos servir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, mas podemos servir também aos espíritos enganadores. Então, a mediunidade não é sinônimo de santidade, não. Há maus médiuns também. Eu queria fazer uma última pergunta para encerrar o nosso assunto. Eu sei que não vai dar para explicar tudo, mas vai lá. Existem outras práticas mencionadas, que não foram mencionadas hoje, mas que são faladas muito na mídia, como TVP, né, a terapia de vidas passadas, a cromoterapia, o tratamento de cristais, as massagens, a acupuntura, etc. Tem algo a ver com o espiritismo? Não, absolutamente. Essas são práticas desenvolvidas pelos próprios homens, inclusive são práticas que não estão no rol da medicina, tá? Não são práticas médicas, não enquadram como práticas da medicina, são práticas que existem desde um longo tempo da humanidade, que foram desenvolvidas por homens, que não foi aceita pela medicina, por não existir critérios científicos ainda sobre elas. Então essas práticas não são espíritas, não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Inclusive algumas delas hoje são adotadas não pelas ciências, as ciências médicas, mas sim por alguns profissionais, como a cromoterapia, como a TVP, que são recursos alternativos e não alterativos, quer dizer, são paliativos, não resolvem de forma definitiva. Então, são práticas assim, que não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Como o espiritismo tem uma proposta única e central, que é a retificação espiritual da pessoa, é mudar o espírito, é mudar o seu comportamento, essas práticas, elas visam mudar o exterior, através da aparência. Então, elas não têm nada a ver com o espiritismo. Enquanto elas prometem realmente curar através das cores, de uma regressão, quer dizer, nós não somos contra e nem podemos contestar, porque essas práticas têm seu valor, sim, não tem a menor dúvida.
mas não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então são práticas assim, que têm seu valor, que são praticadas, que independem da doutrina e do movimento espírita. Então temos que pensar muito quando procuramos essas práticas. Nós agradecemos a presença do Vicente, que esteja conosco sempre, tá, Vicente? Eu agradeço pela oportunidade e em outras ocasiões a gente volta realmente sobre o assunto, que hoje, infelizmente, o tempo não foi permitido esgotar realmente o assunto todo. Inclusive, nós vamos voltar falando sobre TVP, no próximo mês vai estar falando sobre TVP. Agora nós vamos anunciar aqui o ganhador do livro espírita, Antônio João Martins, você aí do bairro Santa Rosa, né, Antônio? Você ganhou o livro espírita. Para você pegar seu livro espírita, você vai com a sua identidade até a banca do livro espírita, no quarteirão fechado da Rua São Paulo, em frente ao Banco do Brasil. E você, Mariene do Planalto, você ganhou uma revista espírita, que é uma cortesia da banca Allan Kardec, a distribuidora de livros Leal. Você vai fazer da mesma forma que o Antônio. Você vai à banca do livro espírita, no quarteirão fechado da Rua São Paulo, em frente ao Banco do Brasil, com o documento de identidade e fala para eles que você ganhou a revista espírita. Eles vão estar informados e vão te passar a sua revista. Nós agradecemos imensamente a participação de todos, da Vanessa, do Clarigon, da outra Vanessa e de todos que participaram conosco nesta grande sala de aula no dia de hoje. Próximo sábado estaremos de volta. Um bom dia a todos, um bom final de semana e lembrem-se de ir ao Centro Espírita Maria de Nazaré, que estará inaugurando no dia 30. Bom dia.